Qual é o papel do advogado no Estado de Direito Democrático? Justamente, Mota, além da OAB ser uma instituição que tem como missão a defesa do Estado Democrático de Direito, a OAB também é um órgão de classe que se destina à defesa dos profissionais. E uma das características básicas dessa defesa é justamente lutar para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas, porque não há democracia sem que o advogado possa atuar livremente. O advogado tem prerrogativas, não são privilégios, alguns confundem privilégios com prerrogativas, mas no caso dos advogados, os advogados têm prerrogativas para que eles possam exercer a sua profissão sem qualquer medo, sem qualquer tipo de intimidação. Então, o papel do advogado, quando ele defende, por exemplo, o seu cliente, o que ele está fazendo é justamente, seja ele advogado do autor ou do réu, é fazer com que a lei seja cumprida. Fazer com que os direitos que ele defende dos seus profissionais sejam analisados e examinados para que o Poder Judiciário, então, possa decidir se o cliente dele tem ou não razão. Mas o comportamento do advogado nesse processo todo é justamente defender a aplicação da lei, a aplicação correta da lei. É essa a missão do ponto de vista do advogado em si. E a OAB, por trás do advogado, ao lado do advogado, tem como missão protegê-lo, defender o advogado nas suas prerrogativas para que ele não seja intimidado, não seja agredido por autoridades públicas. Vezes, por seguidores do presidente da República, ameaças à Caixa Alta da República, o Tribunal Superior, o Tribunal Eleitoral, e até tentaram queimar, jogar bombas ou por orientação de pessoas assim medíocres ao Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente foi duro com relação a isso. Acho que a Corte está unificada acerca disso. Qual a sua opinião acerca dessa falta de respeito aos poderes da República? Primeiro, Mota, a carta que foi lida, um trecho dela, ou da massa, representa justamente o pensamento que todos os democratas desse país defendem. Eu quero dizer uma coisa que é muito importante. A democracia, ela é fruto da evolução do processo civilizatório. Para aqueles que leem a história, poderão perceber que na época dos imperadores, dos reis, eram os reis que mandavam. Os reis enfechavam em suas mãos o poder de fazer a lei, o poder de decidir sobre a lei e o poder de executar a lei. Então, se o rei não gostasse de você, Mota, ele mandava lhe enforcar ou cortar sua cabeça. Ficava tudo à vontade, ao sabor da decisão de uma única pessoa. Com a Revolução Francesa, se instituiu uma nova ideia de Estado, que é a tripartição dos poderes que nós vivemos hoje. O poder, nós temos na nossa República Federativa do Brasil, se você e qualquer pessoa pode observar isso, se for ler a Constituição Federal, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada qual com uma missão. O poder executivo de fazer e executar o que é decidido, o legislativo fazer as leis, cujos representantes são eleitos pelo povo, e o poder judiciário de julgar. Então, são três poderes harmônicos, independentes entre si. Então, a democracia, ela é fruto da evolução do processo civilizatório. Nós não podemos entender como é que alguém defende o retorno, por exemplo, à ditadura, ou a um regime de força, um regime de tirania, porque nós estaríamos retrocedendo no tempo. Então, quando você defende a democracia, você defende, por exemplo, o Estado laico e não o Estado teocrático. O que é que isso significa? Nós temos um Estado que não está vinculado a religião nenhuma. Por quê? Porque numa democracia você tem que conviver com pessoas que professam religiões diferentes. Quando você tem um processo eleitoral, uma votação, o que é que você imagina que o eleitor deve pensar? O eleitor deve ter seu voto consciente, porque ele foi esclarecido, através de vários setores, sobre as circunstâncias que ele vive no país. No momento que as fake news são propaladas, o que é que está ocorrendo? Você está divulgando notícias falsas que podem influenciar na mente do eleitor. E isso é um processo de manipulação. Esse processo de manipulação, é por isso que o combate às fake news é importante, Esse processo de manipulação do eleitor e do cidadão acaba distorcendo a realidade e levando o eleitor a votar
não de forma consciente, mas de forma manipulada. É muito difícil, eu lhe antecipo, o combate à fake news, né? Como é que esse combate vai ser efetivo? Quando as pessoas se conscientizarem da necessidade de ouvir uma notícia, ouvir um fato e ir pesquisar se esse fato é verdadeiro. É essa ideia que nós devemos passar para a população, porque essa é a melhor forma de você combater esse fake news. Quando você ouvir uma notícia, pesquise primeiro se essa notícia é verdadeira ou é falsa. E antes disso, não divulgue essa notícia sem você pesquisar isso. Porque a consciência do cidadão é o melhor antídoto para combater a notícia falsa. E nós sabemos qual é o objetivo da notícia falsa. Hoje todo mundo sabe, a fake news, ela existe justamente para manipular o eleitor.